Ok, gente, já estamos de volta. E hoje o meu convidado, nosso... Aliás, eu sempre digo aqui, não são convidados, né? São parceiros de programa. São pessoas que me ajudam a fazer os programas todos os dias. E a gente fala de tudo e de todos aqui no programa. Ontem eu trouxe aqui o pastor Davi, que veio falar sobre o COPET, que é o Conselho dos Pastores de Teresópolis, e uma oração que eles fizeram ali na porta da prefeitura. Uma oração pelo país, pela política, pelo mundo que a gente está vivendo agora, por tudo isso que está acontecendo. E trouxe também o Wellington, que veio falar sobre a carreata que aconteceu, que eu achei aquilo ali um momento assim, muito legal, independente, todo mundo sabe que eu sou flamenguista, mas independente de lado A, lado B, candidato 1, candidato 2, independente de tudo que está acontecendo, como eu acho que o brasileiro é muito frio em termos de patriotismo, eu me lembro do brasileiro indo para as ruas na morte do Tancredo Neves, sem nem conhecer Tancredo Neves, e depois do Ayrton Senna. E depois começou agora um ou outro movimento aí, e aí o brasileiro resolveu ir para as ruas. Eu acho isso extremamente importante, independente da ideologia. Porque eu abri o programa de hoje falando o seguinte, gente, não adianta você falar assim, eu não quero votar, eu não vou votar, eu não quero saber de política, eu tenho nojo de político, porque você vai deixar quem você não quer entrar. Eu acho que todo mundo tem que participar do processo político. Tá? E ali é a melhor coisa que tem para você decidir quem vai governar o país, quem vai governar o Estado, quem vai governar a cidade, é no voto. Essa é a verdadeira democracia. Hoje eu estou trazendo aqui para o nosso programa um parceiro que é o Rodrigo Koblitz. É assim mesmo que fala teu nome, Koblitz? E o Rodrigo, ele... Oi? Koblitz, é isso aí. E o Rodrigo, ele tem uma coisa meio que particular comigo, que ele é biólogo, né? E eu tenho um sobrinho que orgulhosamente é biólogo, e ele hoje está na Universidade Federal de Pelotas, trabalhando e estudando. Já está fazendo pós, né? E está trabalhando lá também, fazendo pesquisa, Rodrigo, de vacinas. Olha que coisa. Olha, né? Parabéns para ele. E uma sobrinha que também está lá, que está fazendo pesquisa de vacinas, vacina do Covid em animais grandes. Perfeito. É isso aí, viva a ciência. Viva a ciência, Viva né? a ciência, claro. Viva a ciência. Se não fosse a ciência, a gente estaria vivendo um mundo aí muito pior, né? As trevas, literalmente, né? Porque nem energia elétrica nós teríamos. É verdade. Estaríamos ainda no mundo das trevas. Então você entendeu a posição que eu estava falando aqui sobre esses momentos políticos que a gente está vivendo. E hoje eu abri falando exatamente sobre isso, que o momento é muito ruim. Você concorda que o momento é muito ruim? Eu concordo. Eu acho que a gente está num momento delicado e aquilo que você falou no começo, né? Quer dizer, as pessoas estão indo às ruas e isso também fica empolgado. Mas eu acho que a gente precisa entender um pouco o motivo pelo qual elas vão às ruas. E eu confesso a você que o que eu vejo das pessoas indo às ruas, eu não consigo mapear muito, sabe? Porque as pessoas começam a ir às ruas, aqui principalmente com o Bolsonaro, né? Começa a ir em função da urna eletrônica. Começa a discordar da urna eletrônica, uma coisa que é trazida pelo próprio Bolsonaro. Mas isso é um assunto, já acabou. Isso já acabou. Urna eletrônica acabou. Exatamente, isso que eu ia falar. Acabou a urna eletrônica e precisa de outro. Aí quem que vem agora? STF. Então, a mobilização que existe, que está indo para as ruas, eu acho que é uma mobilização muito inconsciente e insuflada para desestabilizar uma república, para desestabilizar uma nação, que quem está fazendo isso é o próprio presidente. E isso traz um complicador enorme para a nossa instituição. Porque as nossas instituições, eu não acredito que elas sejam frágeis o suficiente, mas fortes elas também não são. Então, a gente tem uma Câmara Legislativa que é cheia de problema, nós temos um Judiciário que é cheio de problema, e nós temos um Executivo que é cheio de problema. Agora, problemas existem em todos os aspectos da nossa vida. Não existe em nenhum aspecto da nossa vida, ou da vida pública, da vida em sociedade, que não tenham problemas. E como é que a gente vai tratar disso? Esses representantes do Executivo, do Legislativo e do Judiciário é que, no mínimo, tem que fazer um esforço para manter alguma estabilidade. E agora a gente não está vendo isso.
A gente está vendo um presidente que está desestabilizando as relações de poder, porque está dizendo que não vai obedecer ao STF, está dizendo que não vai aceitar nada que venha da Câmara. E aí a gente fica como? Nós ficamos sem uma postura institucional daqueles que nos governam. E aí, em função disso, a gente vive essa instabilidade. O que vai acontecer amanhã? Porque até ontem a gente estava sofrendo ameaça de golpe. Um golpe do próprio presidente dentro do seu governo. Por que ele faria um golpe sendo presidente? Tem vários motivos, isso acontece o tempo todo. Hitler deu um golpe dentro do governo dele, por exemplo. Ele já era primeiro-ministro quando ele deu um golpe para poder se tornar Fourier. E outros também fizeram isso. Isso é um processo natural. A nossa ditadura militar mesmo. A nossa ditadura militar deu um golpe dentro da ditadura. Porque quando ela chegou em 64... A ideia era, inclusive, de liberar as eleições do Brasil em 65. O papo era esse. Só que quando chegou lá para 67 e principalmente 68, quando as manifestações de rua começaram a voltar para as ruas e as pessoas protestar, etc. e tal, houve um golpe dentro do golpe. O que nós não temos vendo agora, Hélio, é uma relação de poder que possa ser, digamos assim, dialogada. O que está acontecendo o presidente está perdendo o que ele almeja, ele perdeu a votação, como você mesmo falou, perdeu a votação da urna eletrônica, perdeu o STF, no sentido de que o STF está votando contra ele em vários sentidos, apareceu a CPI da Covid, e ele está mostrando o que para a gente? E aí eu volto àquele tema da passeata. O que o presidente está mostrando para a gente que nós podemos dizer, não, vamos lutar por isso? Como é que está a nossa política econômica? Como é que está a nossa política social? Então, com essa fragilidade enorme, não resta a ele outra alternativa do que ficar insistentemente mobilizando aqueles 15% que apoiam. E essa mobilização se faz a partir não de uma pauta positiva. Nós não estamos numa luta. O brasileiro que foi para as ruas dia 7 de setembro, ele não foi para defender uma política econômica, porque nós não temos. Nós estamos vendendo nosso país. Nós estamos vendendo tudo que nós podemos vender, nós estamos vendendo. O desemprego está aumentando drasticamente, são 15 milhões de desempregados, o maior desemprego da história do país. Nós temos nosso processo nós viemos de 13. Dia 13? Não, viemos de 13 milhões. Sim, aumentou, né? Aumentou para 15 milhões hoje. Para 15 milhões, mas eu não tenho certeza se era 13 ou se era 11. Por aí. Eu também não tenho certeza. Eu falei 13, mas não tenho certeza. E um problema grave. Por quê? Porque nós estamos nos desindustrializando. E aí a gente perde grandes empregos, os melhores empregos. A gente perde empregos de 10 mil reais, do engenheiro, do arquiteto. Nós perdemos esse emprego que é mais caro e estamos indo para uma situação... Quem tá tocando o nosso PIB hoje? O agronegócio. O agronegócio pode aumentar o PIB do Brasil, mas, em termos de concentração de renda, ele afeta negativamente até. Porque, quando o agronegócio expande, significa menos terra para o pequeno proprietário, além do desmatamento. E quem emprega no Brasil é o pequeno proprietário de terra. Quem bota comida na mesa do povo é o pequeno proprietário. O agronegócio exporta isso. Ele exporta e toda a produção dele é mecanizada. E a gente está perdendo a indústria. Então, veja, o agronegócio crescendo e segurando o nosso PIB, dando essa ilusão de crescimento, e a industrialização caindo, o que nós temos? Desemprego. E desemprego em todas as camadas sociais e desemprego, inclusive, nesse que é muito importante, que é esse emprego de 7 mil, 10 mil, 15 mil reais, que a gente está perdendo, porque a gente não tem indústria. Porque o agro não paga um negócio desse. Eu já tenho 4 perguntas aqui para você. Por favor. E eu vou já pegar, porque a gente vai ter que voltar os assuntos, né? Mas são perguntas que estão chegando. Em 1964, quando houve, algumas pessoas chamam de golpe, outras pessoas chamam de governo militar, o pós-64, não foi o povo que foi às ruas pedindo para que acontecesse uma virada do poder em atrás do governo militar? Uma forma muito parecida como está acontecendo agora. Sabia que você ia responder isso. Por quê? O que a gente tem? A gente tem uma camada sendo insuflada por parte da elite brasileira, né? E com o mesmo papo, que está tendo corrupção, que nós estamos precisando fazer uma virada moral no país.
a defesa da família, da propriedade, como se tivesse, de todo o outro lado, alguém querendo destruir a família do cidadão. Meu amigo. Você quer fazer uma família, você monte. Eu valorizo demais a família. É uma das coisas que eu acho mais bonita do mundo é quando eu vejo, por exemplo, um casal que está junto há 40, 50 anos. Eu acho isso de uma poesia, algo extraordinário. Agora, o que nós não podemos também é dizer que outras relações familiares não podem existir. Por exemplo, na minha época, porque eu sou de 73, então, na minha época, eu convivi com uma pessoa, por exemplo, que era uma mulher que tinha sido passada por agressão do marido, que era militar. Eu até falei isso no chat já de uns 2 anos atrás, lá da associação. E ela não tinha alternativa. Ela não tinha alternativa, sabe? Isso era 70 e tanto, 79, alguma coisa assim. Então, nós não queremos, não existe ninguém querendo destruir a família de ninguém. Agora, por outro lado, também você tem que dar direito às pessoas terem suas relações que elas querem ter, entendeu? Então, esse papo da família foi usado. O papo da corrupção foi usado. E insuflaram as massas e parte das pessoas foram às ruas fazer passeata de terra, família, propriedade. E isso deu um respaldo legal para haver o golpe, sem dúvida nenhuma. Como está tentando se criar agora, esse mesmo mecanismo. Só que, repara, a defesa da democracia, Hélio, é muito difícil, porque a defesa da democracia é defesa de algo imperfeito. A democracia é imperfeita, não tem como ela não ser. A democracia lida com contradição, é a contradição, são os pesos e contrapesos, é o diálogo. Você dialoga com quem você não concorda e você tenta chegar num ponto em comum. E esse ponto comum, na maioria das vezes, não é convencendo o outro. É os dois baixando um pouco a guarda e falando, tudo bem, esse aqui mínimo eu aceito. Ah, você aceita esse mínimo? Então vamos por esse caminho. Isso é democracia. Não é 100% para ninguém. Então a democracia ela é necessariamente imperfeita. Como é que se faz a defesa disso? Com tranquilidade, com diálogo, com racionalidade, com educação, no sentido não da educação entre duas pessoas, educação de um povo inteiro, que compreende essas contradições. Por isso que eu volto àquele tema, em qual aspecto da nossa vida nós não vivemos contradição? Dentro de nós mesmos nós vivemos contradição. Quando a gente vai parar para trabalhar, quando a gente vai parar para estudar, a gente vive contradição. Dá aquele formigamento na barriga de, cara, eu não aguento mais estar aqui. Eu quero sair, quero fazer alguma coisa. Não, mas a obrigação que você tem é estar ali. Você tem que terminar aquele texto, você tem que terminar aquela matéria. Então, você vive essa contradição internamente. Um empreendedor, por exemplo, que se sente o máximo quando ele consegue ter sucesso no seu negócio, esse espírito vem porque ele superou muita coisa. Ele superou muitas dificuldades para poder manter ali o negócio. Foi muitos feriados que ele estava ali com o seu bar aberto. Foi muitas situações pessoais que ele deixou de dar atenção porque ele estava com o seu cabeleireiro aberto, porque ele estava com a sua loja aberta. Isso é uma superação. E esse espírito aflora em todos nós quando a gente passa por superação. Agora, se dentro da gente nós vivemos contradição, se com os nossos familiares nós vivemos contradição, imagina com o inimigo. Imagina com aquele que está disputando terra contigo. Imagina com aquele que está disputando recursos públicos contigo. Imagina aquele que está disputando possibilidade de assistência social ou de hospital. Se existe isso, essa contradição, ela é gigantesca. A gente não vai resolver isso na base do eu sou mais forte e eu vou lá e eu acabo com você. Você falou na corrupção, tanto 64 e pós-64, e antes de 64 e também agora. Né? Agora, a corrupção é um fato. Uhum. Isso aí não é inegável. Inegável a corrupção. Golpe militar. O Coroa Brastel. Você lembra de Coroa Brastel? Lembro. Música. Eu vivi aquela época quando eu era adolescente. Eu estava abrindo os olhos para aquilo. O caso do Delfim, aquela Luftala, já entrava aí o sogro do Maluf. Você tem histórico de corrupção ao longo de toda a ditadura militar. Entretanto, naquela época você não tinha o quê? Um jornal livre, né? Então a pessoa não podia, o jornalista não podia fazer denúncia,
não podia publicar no jornal que estava vendo aquilo. Isso começou a ver, o caso do Coroa Brastel é bem emblemático, porque ele já estava ali no final, já foi década de 80, ele já estava no final de uma ditadura já meio cabisbaixa, né? Já não estava com aquela autoridade toda, porque essa situação de corrupção já estava se alastrando. Então, você teve a publicidade disso, mas corrupção passou a ter. Corrupção teve em todos os governos, em alguma medida, sem dúvida nenhuma. Não só no Brasil, como no mundo. No mundo. Então, não é um problema que você vai resolver botando um santo que vai resolver esse problema todo. Desde Roma. E em Roma, então... desde a Roma, do Senado romano. Quem matou Júlio César foi o Senado, a facada no meio do Senado. Entendeu? Então, a corrupção ela é um problema muito grave, mas a gente tem que olhar ela das possibilidades que nós temos de atenuar, porque limar a corrupção ela é muito difícil, só num tipo de Estado diferente. Talvez a gente tenha um enorme controle social. Em alguns países, por exemplo, que têm um enorme investimento em educação, por exemplo, que são os países de primeiro mundo, e que têm uma política social muito forte, como Finlândia, Suécia, alguns países assim, você pode pensar que eles têm uma diminuição. Dinamarca, que vocês têm um controle social maior, e você pode ter uma diminuição de corrupção. Também tem o tamanho do país, eu acho que isso facilita também. Tem o tamanho, tem a história, né? E tem aquilo, quer dizer, você, num país como esse, você tem 90% da população é classe média, sabe? 90% da população... Holanda também, a gente colocaria nisso aí. 90% da população pode se dedicar algumas horas por dia, se quiser, à vida social, entendeu? A pensar política, a dialogar sobre isso, né? Porque ela tem condição material. Ela pode. A pessoa pobre, por exemplo, para poder fazer política ou fazer alguma coisa no âmbito social, é muito difícil, porque ela trabalha 12 horas por dia, tem filhos, tem que dedicar a ele. E aí, só para complementar, para fazer o link que tu me trouxe. Então, se em 64 a grande jogada o grande argumento era vamos defender a família e vamos acabar com a corrupção, não acabou, botou para debaixo do tapete. Agora, com esse governo, é a mesma coisa. Vamos acabar com a corrupção. E olha o que você enxerga hoje. Olha o que você está enxergando. Apartamentos sendo comprados a dinheiro vivo, de milhões de reais, do filho do próprio presidente. Olha como você vê a relação da presidência hoje com o Centrão. O Centrão é um problemaço, que nós temos também um problema que não é resolvido com o Santo Salvador. O Centrão é um problema em si que nós temos que pensar ele. Mas olha o que o Bolsonaro fez com o Centrão. Trouxe o Centrão para todo o governo. O Centrão está ocupando todos os cargos do governo. Casa Civil é Centrão. A gente está falando de corrupção, é que as perguntas vão chegando, né? Vai ser depois do comercial, tá? Eu tenho um comercial agora, mas eu já vou deixar uma pergunta aqui para o Rodrigo. A gente falando de corrupção, aí eu vou citar 3 nomes que hoje comandam uma CPI, que é os senadores Renan Calheiros, o Aziz, lá do Amazonas, e o Randolfo Rodrigues, do Amapá. E a gente fala sobre corrupção, e são 3 senadores em que tem envolvimentos aí, passados aí, inclusive processos enormes, e que hoje comandam uma CPI. Quero ouvir a visão do Rodrigo nesse assunto, né? Nesse tema CPI e esses 3 senadores. Indo para o comercial, lembrando o seguinte, gente, a Original Drogaria, que é um parceiraço nosso aqui do programa, vai sortear para a gente aqui, dessa vez agora, para o pessoal do Facebook, a gente vai sortear um mixer, que já está até comigo aqui. Um mixer, um presente da Original Drogaria, que está principalmente em Vargem Grande e Bom Sucesso com delivery. Em Vargem Grande e Bom Sucesso. Original Drogarias, ok? Então, só ligar para os telefones da Original Drogaria, que eles vão levar na sua casa. Nós temos agora, aqui pertinho da gente, aqui perto da prefeitura, a Serra Med. Serra Med, e dentro da Serra Med tem o Serra Lab, Serra Laboratórios. Serra Med tem Petrópolis, Friburgo, Rio Bonito, Itaboraí e Teresópolis. E a Serra Med, você faz um hemograma completo por apenas R$40. Aqui ao lado do antigo Cinema Alvorada, em frente à SEDAI, do lado da prefeitura. A gente volta já. Alex,